Nova Manhã. 7 horas em ponto, hoje é segunda-feira, 30 de junho de 2025, a gente começa mais uma semana e termina mais um mês, último dia de junho. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia em todo o Brasil, na Rede Nova Brasil, em São Paulo, Brasília, Recife, Salvador, Campinas, Ribeirão Preto, Araçatuba, São José dos Campos, sul de Minas, Vitória, no Rio de Janeiro com a Nova Paradiso. Aqui a notícia tem sotaque de Brasil. Chegou a hora de entrevista para você. Nova Manhã. Entrevista. Muito bem, e quem comanda esse início de entrevista direto de São Paulo é nossa repórter Mayra de Giaimo, que também vai nos apresentar quem é o entrevistado desta segunda-feira. Mayra, um bom dia para você, muito bem-vinda. Bom dia, Ari, Diego, bom dia ao nosso ouvinte. Olha, já estou aqui no estúdio da Nova Brasil, em São Paulo, com o Dr. Marco Negreiros, que é médico oftalmologista, fundador da iCare Health e também o novo colunista que estará aqui com a gente a partir de agora, todas as quartas-feiras, um pouquinho antes da entrada de vocês, Ari e Diego, por volta das 6h25 da manhã, com a coluna Visão de Futuro. Doutor, muito prazer, muito obrigada por vir até aqui e seja bem-vindo. Obrigado a você, Mayra, é um prazer estar aqui numa rádio que chega em todos os lugares do Brasil, totalmente capilarizada, e vai ser ótimo trazer sobre saúde visual, sobre o impacto da doença em todos os âmbitos da população. Lembrando que a gente está ao vivo por áudio e vídeo, para quem acompanha a gente em youtube.com/jornalismo Nova Brasil. Doutor Marco, então conta pra gente o que a gente pode esperar dessa sua nova coluna. Pode esperar a descomplicação da saúde visual. Então hoje a gente tem uma população que usa cada vez mais os meios digitais, a gente vai falar de doenças, a gente vai falar de atualidades, a gente vai falar de tecnologia, isso tudo envolvido na vida desde a criança até o idoso. Afinal de contas, a primeira coisa que a gente faz quando acorda é abrir os olhos, e a visão é o sintoma, na verdade, é o nosso sentido mais importante. E hoje em dia a gente fica muito grudado nas telas, né? O tempo todo a gente está ali no celular, assistindo televisão, no computador. Qual que é o prejuízo que isso pode trazer para a saúde dos nossos olhos? A gente teve uma mudança de hábito muito intensa nos últimos anos. E é uma coisa irreversível. Ninguém vai conseguir se libertar literalmente das telas. A tecnologia é ótima, mas ela tem que sim ser muito bem cuidada para evitar todos esses malefícios que traz para a visão. Então o fato da gente ficar muito tempo em tela faz com que a gente tenha a famosa síndrome da visão do computador. Olho seco, dor de cabeça, final do dia super difícil, e é muito por causa da tela. Imagino as crianças, né, também. As crianças que já cada vez mais cedo já vão pegando ali o celular, né? A gente tem um dado super relevante que a progressão da miopia na população infantil tem sido galopante. Então, necessariamente, existem estudos, inclusive, para frear a miopia devido ao uso excessivo de telas, principalmente quando a criança fica com o celular ou com a tela muito perto. Tem que ficar realmente em cima. E agora a gente tem umas perguntas do Diego e da Ari, lá de Brasília. Vamos lá, doutor Marco, um bom dia, bem-vindo, muito prazer conversar contigo aqui. Bom, já tem uma identificação quase que imediata, eu uso óculos desde os 4 anos de idade, então as idas ao oftalmologista fazem parte da minha vida desde criança. Desde os 4 anos, Desde Ari? os 4 anos de idade, só. Você acredita? Então eu sou muito acostumada. É o que aí? É miopia ou o que? Tô Eu fazendo tenho- a consulta Vamos, aqui, deixa viu, eu te doutor? falar. Vamos lá, Eu conta tenho- pra mim. Eu tenho astigmatismo e hipermetropia e também estrabismo. Então, assim, o estrabismo foi corrigido quase que 100% graças ao óculos e aos médicos que eu encontrei ao longo da vida, mas a hipermetropia e o astigmatismo são o que me fazem ainda hoje ter de usar os óculos, mas eu não me incomodo porque eu já sou acostumada desde cedo. Agora, doutor, a Organização Mundial da Saúde, ela tem um dado muito impressionante de que 1 bilhão de casos de deficiência visual poderiam ser evitados. O que a gente está fazendo de errado e o que a gente poderia fazer para reverter esse quadro, na sua avaliação? Ari, um prazer falar com você. E eu também sou usuário de óculos desde muito cedo. Eu sou do interior de Minas Gerais e a gente vive num país continental. Então, a palavra que
tem que passar a fazer cada vez mais presença no nosso dia a dia é acesso. O Brasil é um país continental, então 70% das cidades não possuem sequer um oftalmologista. Então, esse dado, sim, da OMS é alarmante. Aqui no Brasil ele não fica longe. Então, basicamente, a gente tem uma dificuldade de acesso muito grande e de consciência na população sobre a saúde visual. Você é uma das poucas que, literalmente, souberam e teve a possibilidade de ir num profissional oftalmologista desde cedo, mas isso não é uma realidade populacional. Então, o que está faltando para a gente é a informação que a gente vai trazer aqui na coluna Visão de Futuro e, consequentemente, fazer com que tecnologia chegue até lugares desassistidos, mas sempre chancelado por um profissional muito qualificado. É isso que falta hoje. Doutor Marco, como é que a falta de cuidado com a visão, com a saúde ocular, pode prejudicar a produtividade da vida da gente, de alunos, de funcionários, de empresários? Às vezes o professor percebe que tem ali um aluno em sala de aula que não está rendendo muito bem e não sabe dizer exatamente o que é. Às vezes um líder, um gestor também na empresa vê que um profissional não está produzindo tanto como deveria e também não consegue identificar ali. Como que a visão ocular ela casa com a produtividade no nosso país? Diego, super importante a sua pergunta. E, na verdade, a visão e a produtividade ela está conectada desde a alfabetização até a alta produtividade dentro de uma empresa, por exemplo. Então, hoje no Brasil, grande parte do analfabetismo é porque a criança não consegue ler. Isso é algo muito grave. E é isso que a gente vai trazer de informação para ser combatida e, consequentemente, mudar essa realidade, inclusive dentro do nosso país. Quando a gente fala de grandes empresas, existe um estudo na Harvard Business trazendo que 22% da produtividade ela pode ser aumentada caso o indivíduo tenha uma ameotropia, que é a chamada miopia, astigmatismo, hipermetropia corrigida. Então, para quem usa óculos, a gente sabe, faz toda a diferença quando você tem a correção feita e, consequentemente, o seu dia, a sua produtividade, desde o chão de fábrica até o alto executivo, ele sim precisa estar com a saúde visual em dia e, consequentemente, com tudo isso corrigido. Doutor, e a tecnologia está avançando cada vez mais. Eu mesma fiz cirurgia, eu tinha miopia, já corrigi, mas já faz quase 10 anos, já está voltando. já vou ter que usar óculos de novo. E como é que toda essa tecnologia tem contribuído para a gente ter cada vez mais exames, cada vez mais essas cirurgias também avançando? E aí eu já aproveito também para te perguntar do trabalho da iCare Health. Legal. Como todas as áreas, a oftalmologia ela tem sido beneficiada por todos os avanços tecnológicos. Por exemplo, Mayra, a sua cirurgia há 10, 15 anos atrás, ela era feita por bisturi. Você já pegou uma nova realidade que foi feita por laser e, consequentemente, muito mais segura, com um pós-operatório muito mais ameno, mais aprazível. E, de fato, a tecnologia vem para dar qualidade e, mais do que qualidade, para dar acesso. Então, falando um pouco, inclusive, sobre a iCare ela tem como propósito democratizar o acesso à saúde visual e, consequentemente, mudar a realidade que hoje existe no Brasil. Então, hoje com a iCare a gente tem 9 milhões de usuários na plataforma e, consequentemente, o que a gente combate é a falta de acesso a um profissional adequado, mas através da tecnologia. Com o seu celular, com o seu tablet, com o computador, obviamente sem usar em excesso, é claro, mas fazendo com que você, mesmo do Oiapoque ao Chuí, você consiga ter acesso a um profissional altamente qualificado, com uma inteligência artificial embarcada para conseguir fazer exames mais simples e você, consequentemente, ser encaminhada para um profissional numa grande cidade somente quando necessário. Um dado super relevante, oftalmologia, é a especialidade com maior fila de espera dentro do Sistema Único de Saúde. Isso, inclusive, vai ser um tema nas próximas semanas da nossa coluna e tem o novo programa Mais Especialistas do próprio Ministério da Saúde para combater de frente essa falta de acesso que a gente tem no nosso país. Muito bem, então vamos ter muitas informações aí nas próximas colunas, reforçando então as colunas Visão de Futuro vão ao ar a partir desta semana, todas as quartas-feiras, um pouquinho antes do Diego e da Ari entrarem no ar, então por volta das 6h25 da manhã, com o Dr. Marco Negreiros, que é médico oftalmologista e fundador da iCare Health. Doutor, muito obrigada, viu, pela entrevista.
Muito obrigado, vai ser um prazer estar aqui com vocês e a gente tem certeza que vai levar muita informação de qualidade para a população e sempre estando conectado a novas tecnologias, a novos surtos que esse período, outono, inverno, tem muita conjuntivite, a gente vai falar de tudo. Para a criança até o idoso, a gente vai trazer sempre informação de muita qualidade. Muito bom. Diego e Ari, volto com vocês. Muito obrigado, Mayra Diaimo, ao vivo, direto de São Paulo, em nossos estúdios com o Dr. Marco Negreiros. Aqui a gente mais uma vez deseja as boas-vindas nessa coluna que se inicia nesta semana. 7h11.